E nós vamos estar orando pela tua vida. Que toda a campanha, quando terminar, nós vamos estar subindo ao monte. Louvado seja o nome do Senhor. Para estar clamando pela sua vida. Louvado seja Deus. E todo gigante vai ser jogado por terra. Aleluia. Pode chegar para cá, louvado seja Deus. As palmas para receber o servo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego a vida do teu filho. Senhor da glória, que o Senhor continue, Senhor, falando conosco, meu Pai, através dos lábios dele. Senhor, usa conforme tu quer, Senhor, conforme o teu querer. Senhor, nós queremos ouvir mais e mais de ti, meu Pai. Te agradeço, Pai, pela sua vida, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. As palmas lá me promessam o nome do Senhor. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de alegria estar aqui nesta tarde, juntamente com os irmãos, para recebermos algo da parte de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 9. Meu Deus! Aleluia! Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E estaremos lendo Glória a Deus. 2 versículos, o verso 3 e o verso 4, para a glória de Deus. Glória. Uma passagem muito conhecida, Atos capítulo 9. Louvado e engrandecido o nosso Jesus. Estaremos lendo para a glória de Deus. Diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Podemos tomar os assentos. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Eu confesso aos irmãos que nesta passagem de Atos capítulo 9, nos falando da história de Saulo de Tarso, nos diz assim, em Atos capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Segundo ele, a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, uma voz do céu lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos e ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e seguindo-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Meus queridos irmãos, uma história de um homem chamado Saulo, antes de uma conversão. Este homem, ele era um homem rude, ele era um homem cruel, ele matava os crentes daquela época, eles matavam aqueles que proferiam o nome de Jesus, ele matava, ele levava, ele recebia carta para ir em tal lugar, e neste lugar, quando ele chegava, se tivesse alguém falando de Jesus, se tivesse alguém proferindo a mensagem de Deus, ele fazia crueldade com essas pessoas.
trazendo para os dias atuais, um homem que não tem amor no coração, um coração perverso, rude. Se nós formos olharmos para um bandido na mão de Satanás, com um coração perverso, o que ele faz com as pessoas ali? Crueldade, sem amor no coração, com maldade no coração, leva até a caminho de morte. E as pessoas naquela época, elas eram perseguidas por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Ele invadia as casas, ele entrava dentro das casas. É você que profere o nome de Jesus, vem cá, vem com a gente. É você que profere o nome de Jesus, vem cá, vem com a gente. Soldado, pega essa daqui. Soldado, pega aquela dali. Vamos levar com a gente. E ele fazia crueldade com as pessoas. Inclusive na morte de Estevão, quando Estevão, nos diz a história, que ele foi apedrejado, ali estava Saulo de Tarso como cabeça. E Estevão, nos diz a palavra que ele teve uma revelação, ele viu o Senhor assentado em alto sobre o trono, e ele estava sendo apedrejado. Foi morto apedrejado por causa do Evangelho de Deus. Aleluia, Deus. E nos diz a história que o resplendor de luz, subitamente, no caminho, ele indo para Damasco, Jesus teve um encontro com este homem. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego por causa do resplendor da luz de Jesus. E nos diz a história que ele ficou 3 dias sem ver e sem comer. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de paz, ele é um Deus de amor, ele é um Deus único, poderoso, eterno e glorioso, digno de honra, de louvor, de adoração e de exaltação. Ele não deixa ninguém confundido, ele não deixa ninguém cabisbaixo, ele não deixa ninguém triste, ele não deixa ninguém confundido na face da terra. Na história, em capítulo 9 de Atos, nos diz a respeito de um homem chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, aonde quer? Respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recupere assim a vista. Ananias, ele teve uma revelação de Deus, ele teve uma visão de Deus. Talvez você ore na sua casa, Deus te dá uma visão, te dá uma revelação, e Ananias, ele ouviu a voz de Deus. E Saulo também estava orando. Olha só que interessante, Ananias orando em um lugar, e Saulo orando em outro lugar. Ambos tiveram uma confirmação de Deus. Ambos estavam unânimes, num só propósito, numa só vocação, num só querer de Deus. Mas, irmão Hélio, o que você quer me dizer com essa história de Saulo e de Paulo? Entenda bem o que Deus quer falar para nós nesta tarde. É uma revelação que Deus me deu. Eu não tirei de livro, eu não vi DVD. Não, foi uma revelação que Deus me deu nessa passagem de Atos dos Apóstolos. Assim, trazendo esta introdução. E depois que Saulo, ele se converteu a Paulo, que era o seu nome, então Paulo, ele passou a pregar o Evangelho. Paulo, que era Saulo, apelidado, perseguia a igreja, ele passou a ser perseguido. Ele perseguia o Evangelho, ele passou a pregar o Evangelho. Ele perseguia os crentes, ele passou a ser perseguido, ele passou a ser crente.
Mas não era um crente qualquer, não. Era um crente lavado e remido no sangue de Jesus. O crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele é perseguido. E nós sabemos a história. Se nós formos lermos as cartas de Paulo, por onde ele passou, fez missões, viajou, foi levado no cárcere juntamente com Silas.